Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Janaína da Rosa de Luz, um espaço aqui em São Paulo que é voltado ao conhecimento, consciência, bem-estar e aromaterapia. Hoje eu estou aqui para falar de um livro chamado Médium Médico. Foge um pouco da aromaterapia, mas é um livro também da editora Lave. O Médium Médico fala sobre os segredos por trás de doenças crônicas e misteriosas e como finalmente se curar. Esse livro é escrito por Anthony William, foi publicado originalmente em 2015 e a editora Laszlo traduziu ele agora em 2019. Quem foi responsável pela tradução dele foi Cecília Barbosa e Ieda Fidelis Campos. É um livro com 453 páginas. Bom, o livro, na realidade, ele é cheio de informações de cabo a rabo, né? O livro conta a trajetória, a princípio, de um médium que começa a escutar vozes aos 4 anos de idade de um espírito. Esse espírito depois se intitula de espírito da compaixão, que ele fala que é a compreensão do sofrimento. Ainda com 4 anos, quando ele começa a escutar o espírito, ele fala para a avó que ela está com câncer. E aí, logo depois, realmente é diagnosticado. Enfim, a introdução do livro, o espírito comenta que a gente está vivendo uma era de aceleração, aceleração de descobertas tecnológicas, mas que também quando a gente acaba de processar algo que acabou de acontecer, isso já é uma notícia antiga. Acho que todos nós estamos sofrendo disso hoje, né? E isso acaba tendo impacto, inclusive, na saúde, em especial nas mulheres, ele comenta, porque elas enfrentam as maiores expectativas, e isso pode se agravar nas futuras gerações. Na primeira parte do livro, então, ele explica a trajetória dele como médium, né? Como foi o seu treinamento, o relacionamento dele com o espírito da compaixão, a mediunidade, fala sobre a mediunidade dele, que na realidade é uma mediunidade diferenciada. Ela compreende em fazer uma leitura corporal das pessoas e identificando inclusive as disfunções orgânicas mesmo. Ele tem uma citação para quem tem alguma relação com mediunidade que eu acho muito interessante. Ele fala sobre a questão da mediunidade o seguinte: eu não teria que fingir que habilidades me foram concedidas e eram uma bênção livre de desvantagens. Mas parei de reclamar e finalmente aceitei quem eu era. E independente de mediunidade ou não, muitas vezes a gente se vê nessa batalha interna de realmente aceitar quem a gente é. Bom, mais para frente ele começa então a falar da questão das doenças. E aí ele classifica as doenças em 3 categorias, basicamente. As doenças que ele chama as doenças sem nome, né? A pessoa descreve os sintomas, ela faz exames, muitas vezes vai ao médico. O médico diz que é coisa da cabeça dela, que ela é hipocondríaca, que ela é ansiosa. Às vezes vai mandar ela para um psicanalista ou para um psicólogo. Alguns chegam a realmente assumir e chamam essa doença de idiopática, que ele fala que é um nome chique para aquilo que é desconhecido. Existem também uma segunda classe que são as doenças com tratamentos ineficazes. Existe um nome, um rótulo para os sintomas que essa pessoa apresenta, mas em geral o tratamento que é apresentado, ele é ineficaz. E aí a pessoa pode acabar recebendo medicamentos que vão simplesmente gerenciar os sintomas, mas que não melhoram o estado de saúde dela como um todo. É o caso da esclerose múltipla. Uma terceira categoria que ele fala são as doenças que são mal diagnosticadas. Isso a gente está vendo cada vez mais. A pessoa tem um nome para aquilo que acomete ela, mas normalmente às vezes está errado. E existe ainda uma tendência indicativa, às vezes para as culpas que não são as reais culpas. Então, por exemplo, o problema das mulheres, vira e mexe, vai estar ligado à questão hormonal. E muitas vezes ele fala que o que pode acontecer é uma certa tendência cruzada, ou seja,
até os terapeutas complementares acabam seguindo essa tendência dos médicos, né? Enfim, os médicos às vezes eles atribuem rótulos para as enfermidades, é lúpus, é fibromialgia, é uma doença de Lyme, mas isso indica que haja tratamento ou conhecimento das causas reais, né? Ele comenta que a cada nova década, o número de pessoas que sofrem, por exemplo, de doenças autoimunes e outras doenças crônicas e misteriosas está dobrando ou triplicando. Aliás, sobre as doenças imunes, ele deixa muito ele deixa muito claro que assim, o sistema imunológico ele não ataca o próprio corpo. E ele fala isso em diversas partes do livro, ele vai retomar isso, que o corpo não ataca a si mesmo. E o que acontece muitas vezes é que a medicina, infelizmente, não tem várias respostas. E alguns exames ainda são falhos, ou as linhas científicas de estudos não estão na direção errada. Alguns médicos, alguns cientistas, na realidade, acabam fingindo que nada está acontecendo. Outros têm consciência dessa realidade. Mas ele diz o seguinte, que é necessário olhar para o que está acontecendo, para aquilo que está se negando, para que a gente possa achar novas respostas. E a gente sabe de uma forma geral, e até terapeuticamente falando, que enquanto a gente não toma consciência do real problema, não tem cura. E é isso que está acontecendo nesse meio, infelizmente. Ele também comenta que alguns médicos se sentem frustrados e as verdades às vezes são enterradas no ego ou na ganância até do mercado farmacêutico, que a gente sabe muito bem. Esse é um livro e é uma verdade que na realidade eu acho que a gente sabe dela, mas quando você lê ela explicitamente, colocada ali de uma forma nua e crua, chega a ser um pouco assustador. Você fala, poxa, eu vou ter uma doença que eu acredito todo um conhecimento, um poder ao médico, e de repente esse médico não tem esse poder, porque ele não sabe na realidade o que está realmente acontecendo. Isso me lembrou até quando eu estava lendo, no último simpósio de aromaterapia aqui em São Paulo, um dos palestrantes comentou que o índice de suicídio médico nos Estados Unidos estava aumentando demasiadamente. E talvez seja realmente essa frustração, né? Na parte 2 do livro, ele começa a falar sobre aquilo que ele chama de epidemia oculta. E aí ele começa a discorrer principalmente sobre o vírus Epstein-Barr. E ele fala que esse vírus está por trás de inúmeras doenças. E que na realidade existem mais de 60 variedades desse vírus e que ele possui basicamente 4 estágios de evolução. E isso tudo desconhecido da medicina hoje, né? Então, esse vírus, na primeira fase de evolução, no primeiro estágio dele, ele causa uma simples perda de nutrientes e de vitaminas. E ele chega no último estágio, na realidade, a atacar o sistema nervoso central. Então, ele pode começar desde aquilo que se chama como doença do beijo, que é a mononucleose, que pode ser, inclusive, as causas, ele indica como algumas das causas primárias de lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla. E no último estágio, quando ele começa a atacar o sistema nervoso central, aparecem doenças como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica. Enfim, a gente vê pelo livro todo a citação do vírus Epstein-Barr. O que ele comenta é que, em geral, os exames, na realidade, vão detectar os anticorpos ali, né, indicando que houve, na realidade, uma infecção passada e dá a impressão de que o vírus está inativo, mas que isso não é verdade. Ele ainda dedica capítulos exclusivos à esclerose múltipla, artrite reumatoide, distúrbios de tireoide. Aliás, ele fala de tantos distúrbios que eu acabei optando por deixar para vocês, meio que uma lista das desordens que ele fala no livro.
Sobre cada uma dessas doenças, ele fala detalhadamente sobre como o organismo está sendo afetado, o que acontece, às vezes associações mesmo de vírus, associações de vírus e bactérias, numa linguagem de muito fácil compreensão. Ele fala nas implicações, nos sintomas, às vezes os remédios, os tratamentos utilizados também vão ter implicações ainda desconhecidas, que muitas vezes acabam não ajudando, às vezes acaba acarretando em outros sintomas. Ele fala sobre o que está faltando no organismo, o que faz os quadros piorarem. E no fim de cada uma dessas doenças, de cada um dos capítulos, ele também relata um caso real e normalmente ele vai indicar ali alimentos, ervas e suplementos que são curativos. Alguns, na realidade, alimentos não são tão comuns no mercado brasileiro, por exemplo, mirtilo, framboesa, infelizmente. Mas outros são bem comuns, alface, mamão, coentro, aipo, ele fala muito do aipo, do salsão. Realmente é um livro muito completo em termos de informação para quem quer se aprofundar, né? Mas tem algumas passagens, porque ele fala de tantas doenças, não daria para falar sobre tudo. E tem algumas passagens que trazem algumas informações que eu achei bem interessantes e que eu quero destacar para vocês. Quando ele fala, por exemplo, das suprarrenais, ele fala que ela produz diferentes tipos de adrenalina de acordo com a emoção. E, inclusive, podendo produzir adrenalinas que são destrutivas. Ele fala que a suprarrenal, ela produz 56 combinações diferentes de adrenalina que são combinadas com respostas e emoções em diferentes situações que a gente tem, né? 36 são para situações cotidianas, então, medo, eu vou caminhar rapidamente, eu vou tomar um banho, eu vou nadar, vou sonhar, cada uma tem um tipo de adrenalina. E 20 que são menos comuns. Lutar, realmente ter um ataque físico com alguém, o luto, a perda de alguém é outro tipo de adrenalina. Parir, ele fala que é outro tipo de adrenalina, ele até comenta da depressão pós-parto, e ele fala que é uma questão, na realidade, de uma fadiga realmente adrenal, quer dizer, foi tanto esforço que o organismo fez que a pessoa acaba caindo em depressão. Aliás, ele fala de diversos tipos de depressão. Ele passa ali pela cândida e ele comenta que por si só a cândida em si é inofensiva, mas que ela é, na realidade, uma mensageira de que algo está errado no teu organismo. E que ela pode, na realidade, ser companheira ou ser um cofator de outras doenças. Algo que ele ali coloca, que eu achei muito interessante e que, como terapeuta, nós vamos ter outras terapeutas assistindo vídeo, a gente sabe que é extremamente difícil a gente entender, para quem busca, né, a terapeuta que busca a causa, a raiz do problema, conseguir compreender qual é a causa, a raiz das pessoas que têm enxaqueca. E aí ele fala ali que a enxaqueca é uma questão de causas combinadas. Às vezes 2, 3 causas, às vezes até mais. Mas ele cita algumas coisas que eu particularmente não tinha escutado falar. Ele fala de microataque isquêmico transitório. É como se fosse uma lesão tão minúscula que a gente ainda não tem exames. Os exames de imagem que hoje estão disponíveis não conseguem detectar isso. Em outra parte do livro, ele comenta, por exemplo, sobre depressão. Ele fala de diversos tipos de depressão. E aí ele fala da questão das emoções traumáticas, que as emoções traumáticas também podem causar como se fossem micro-AVCs. A gente que trabalha com terapias, a gente sabe a importância que a gente dá para as emoções. E esses casos que ele comenta, tanto da adrenal quanto de depressão, deixa bem claro para a gente, né? Ele tem também uma parte que ele fala do transtorno do estresse pós-traumático. E eu acho muito bacana porque, às vezes, a gente tem muito a questão da referência quando a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático,
das pessoas que passaram por guerra, que sem dúvida nenhuma é um grande causador. Mas ali ele amplia isso, essa visão. E aí ele comenta que pode ser desde um adolescente que ia para o baile e não tinha um par para ir com ele, até uma demissão, um sequestro, um abuso, uma tragédia e mesmo a guerra. As pessoas enfrentam isso tudo diferente, né? E aí aí que eu achei muito legal. Ele comenta o seguinte, que o trauma, às vezes, ele não tem glicose suficiente no tecido cerebral, né? Ele fala que quem não se abala com críticas tem uma reserva cerebral de glicose gigantesca. Que a glicose é como se fosse uma substância bioquímica que é protetora crucial para o cérebro, porque ela envolve os tecidos sensíveis cerebrais e neurológicos como se fosse um véu de proteção. E aí eu pergunto, não é à toa que a gente acredita que o doce vai amenizar as dores da alma, não é verdade? Então tem algumas coisas ali que para mim particularmente fizeram muito sentido. Lógico que ele vai ressaltar que a principal fonte saudável do doce da glicose são as frutas. Aliás, ele fala sobre a questão das frutas no livro, e ele comenta que muitas vezes as frutas acabam se tornando as vilãs de algumas desordens, e que não é assim. E que isso está fazendo com que a cada ano praticamente haja redução no consumo de frutas em 1%. Isso é bem preocupante se a gente for pensar, né? Tem uma parte que ele fala também sobre TPM e menopausa, e uma das coisas que eu achei bem interessante é que ele fala o seguinte, que o maior período de envelhecimento é entre a puberdade e a menopausa, e não aquilo que colocam na nossa cabeça até hoje, que o processo de envelhecimento, ele fala que o processo de envelhecimento ele vai desacelerar após a menopausa, né? E eu fiquei muito pensativa sobre isso, mas para mim é um fato que assim, as pessoas hoje parecem que elas têm cada vez mais medo de envelhecer, sejam os homens ou as mulheres. Hoje está se fazendo muito trabalho de resgate do feminino. Eu diria que o trabalho do futuro vai ser o resgate dos anciões. A gente está perdendo aquilo que tradicionalmente era tão importante, o conhecimento, a sabedoria do ancião. Isso realmente me fez pensar muito, porque as pessoas não querem envelhecer. E claro que hoje em dia, se falando tanto da questão dos intestinos, da importância dos intestinos, ele fala muito sobre saúde intestinal, né? Até porque tem as desordens aí ligadas diretamente à questão intestinal. Então ele vai comentar aquilo que vários de nós já sabemos, que os antibióticos matam as bactérias boas e ruins, que para a gente refazer essa flora intestinal vai levar aí cerca de 1 ano. Ele comenta dos metais pesados e que os metais pesados, a principal implicação deles é que eles são um alimento ideal para bactérias, para fungos, para vírus, para parasitas e para os vermes ruins. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Ele também fala tem um capítulo que ele fala, uma parte que ele fala sobre modas, tendências e mitos. Aí ele vai falar sobre a reposição do ácido hidroclorídrico, sobre bicarbonato de sódio, alimentos fermentados. E outra parte que me deixou, é um livro que tira um pouco a gente da zona de conforto. E uma parte que me deixou bem reflexiva também, foi quando ele comenta sobre os alimentos fermentados, que historicamente era uma questão de sobrevivência, né? Ele comenta, por exemplo, sobre a questão da pasteurização dos iogurtes, que vai matar a maioria dos probióticos que tem ali, né? E aí ele fala de outros fermentados, chucrute, salame e até a própria kombucha. E ele colocou algo lá que ele fala o seguinte, que esses alimentos eles produzem bactérias que não estão mais vivas. Elas prosperam na morte.
e que nós precisamos de vida, ou seja, nós precisamos de micro-organismos que estão nas frutas, nos verduras, nas verduras e nos legumes. Né? Que as frutas frescas e vivas, elas não contêm só os micro-organismos ou os bióticos elevados, porque elas abrigam a energia de Deus e do Sol. Aliás, quando a gente olha a proposta dele como um todo, é um fato que ele tem uma proposta praticamente de alimentação crudívora. Né? Nem todo mundo consegue, a gente sabe. Eu mesmo acho que eu não conseguiria, mas eu acho que tem dicas legais para a gente ter um balanço. Ali nos capítulos finais também, ele vai falar sobre desintoxicação, o que a gente não deveria comer. Ele traz uma proposta de uma dieta de 28 dias para a limpeza do organismo. E ele vai abranger, inclusive, outros aspectos que são a questão da limpeza e de técnicas para curar a alma, né? Meditações, o retorno com o contato com a natureza. Essa parte para mim é bem mais fácil, viu, gente? E ele finaliza com um último capítulo, que ele fala que é um capítulo dedicado aos anjos, né? Que às vezes a gente vai sobrecarregar aí Arcanjo Miguel de pedidos e tal, mas que existem, se não me engano, são 21 anjos, que são anjos da fé, anjos da regeneração, vários anjos ele fala. Enfim, ele é um livro que realmente traz muita informação. Eu percebo aqui na loja que, principalmente os terapeutas, eles acabam comprando só, falando principalmente de Laszlo, que a gente revende aqui, só os livros de aromaterapia. E esse é um livro que eu fico até muito feliz, porque eu já soube que tem vários médicos lendo esse livro, porque ele mostra de uma forma muito clara a nossa realidade em termos de saúde. Né? O quanto a gente não sabe, o quanto a gente está lidando com o desconhecido. E é um livro que eu acho que pode trazer algumas contribuições realmente para a melhora de vida, e tomara que caia na mão de alguns estudiosos, de alguns pesquisadores, cientistas, para que sejam desenvolvidas novos estudos, para que confirme ou não essas teorias que ele coloca no livro, e trazer também até novos exames que possam ajudar a identificar essas doenças. Porque a gente percebe exatamente isso, as pessoas acabam ficando naquela roda médica, e a gente como terapeuta sabe muito bem a importância da qualidade de vida, né? Do bem-estar, de uma forma muito mais ampla. Então, enfim, é isso. Eu deixo para vocês aí o sumário do livro. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que esse livro ajude muitas pessoas que estão com esse tipo de problema, porque a gente vê muita gente sofrendo com as doenças autoimunes, com uma simples enxaqueca, mas com doenças que realmente são muito mais sérias, né? Transtorno de déficit de atenção, ele vai falar, autismo, depressão. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Se você quer saber sobre outros livros, a gente está fazendo várias resenhas de livros. Se inscreve no canal se você ainda não fez. E se você leu o livro, também deixa a sua contribuição aí nos comentários, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.